Troia, uma cidade que, por séculos, ficou envolta em mito, poesia e lenda. Homero a eternizou na Ilíada como palco da guerra mais famosa da antiguidade. Mas, afinal, Troia existiu de verdade? E o que a arqueologia nos conta sobre ela? Hoje, vamos mergulhar na história, na ciência e nas escavações que tentaram decifrar esse enigma. Mas antes de seguir, não esquece de dar aquela força. Se não é inscrito ainda, inscreva-se no canal, curta e compartilha com quem gosta de mistérios da história. A história mítica da Guerra de Troia começa muito antes do primeiro golpe de espada. Segundo os poetas, tudo se inicia com um concurso de beleza entre três deusas, Hera, Atena e Afrodite. Incapaz de decidir quem era a mais bela, Zeus escolheu Paris, príncipe de Troia, como juiz. Cada deusa ofereceu um presente tentador, mas foi a promessa de Afrodite, entregar-lhe o amor da mulher mais bela do mundo, que conquistou o jovem príncipe. Essa mulher era Helena, rainha de Esparta, esposa do poderoso rei Menelau. Encantado pela promessa de Afrodite, Paris viajou até Esparta e, conforme a versão dos mitos, seduziu ou raptou Helena, levando-a para Troia. Esse ato não foi apenas um drama de amor e traição. Significou uma afronta à honra de Menelau e à aliança de reis gregos que haviam jurado proteger o casamento da bela Helena. Assim nasceu a lendária Guerra de Troia. Uma coalizão de reis micênicos atravessou o mar Egeu para sitiar a cidade fortificada de Troia. Durante 10 anos, heróis como Aquiles, Ulisses e Heitor travaram batalhas imortais, até que os gregos usaram a astúcia para vencer, escondendo guerreiros dentro de um gigantesco cavalo de madeira, o famoso cavalo de Troia. Mas por muito tempo, acreditou-se que tudo não passava de ficção literária. No século XIX, um comerciante alemão chamado Heinrich Schliemann ficou obcecado pela ideia de provar que Troia existiu. Em 1871, ele iniciou escavações na região de Hisarlik, na atual Turquia, e acreditou ter encontrado as ruínas da lendária cidade. Ele anunciou ao mundo que havia desenterrado o tesouro de Príamo, atribuindo as joias a personagens da Ilíada. Porém, mais tarde, os arqueólogos perceberam que Schliemann cavou destrutivamente, misturando camadas históricas e interpretando de maneira romântica suas descobertas. As escavações posteriores em Hisarlik revelaram algo que surpreendeu o mundo. Não havia apenas uma cidade de Troia, mas pelo menos 9, erguidas sucessivamente, uma sobre as ruínas da outra, ao longo de quase 3.000 anos de ocupação contínua. Cada camada correspondia a uma época distinta, marcada por prosperidade, destruição e reconstrução. Troia II, provavelmente a que Heinrich Schliemann encontrou em 1871, datava de cerca de 2500 a.C. Era uma cidade fortificada, com muralhas de pedra e construções mais avançadas do que se imaginava para aquele período. Schliemann acreditou ter descoberto a Troia de Homero, mas na realidade, ela era muito mais antiga do que a época da Ilíada. Já Troia VI e Troia VII são as candidatas mais fortes a inspirarem a lenda. Ocupadas entre 1700 e 1200 a.C., elas se encaixam no horizonte cronológico da Guerra de Troia, descrita pelos poemas. Essas cidades exibiam muralhas imensas, com até 5 metros de espessura, torres defensivas, grandes portões e uma arquitetura que impressionava pela solidez. Mais impressionante ainda são os sinais de destruição, restos de incêndios violentos, casas arrasadas e até pontas de flechas encontradas nas ruínas. A camada de Troia VII, datada de aproximadamente 1200 a.C., coincide com o período em que diversas cidades do Mediterrâneo Oriental foram destruídas.
época das invasões dos chamados povos do mar. Para muitos arqueólogos, esse seria o cenário histórico que deu origem ao mito da guerra entre gregos e troianos. Assim, Troia não foi uma cidade única, mas um conglomerado de civilizações sobrepostas, cada uma deixando sua marca nas pedras e nos relatos que mais tarde seriam eternizados pela poesia. Mas aqui está a questão. Teria sido uma guerra contra os micênicos, como diz Homero, ou um conflito local contra vizinhos e povos do mar? Até hoje não há consenso. O que se sabe é que Troia era uma cidade estratégica, localizada em um ponto crucial do comércio marítimo. E isso, por si só, já justificaria ataques. E o famoso cavalo de Troia? Esse é um dos episódios mais famosos na tradição grega sobre o desfecho da Guerra de Troia. Segundo o mito, após 10 anos de guerra sem conseguir invadir Troia, os gregos construíram um enorme cavalo de madeira e esconderam soldados dentro dele. Fingindo recuar, deixaram-o presente diante das muralhas da cidade. Os troianos, acreditando ser uma oferenda de rendição, levaram o cavalo para dentro de seus portões. À noite, os guerreiros saíram da estrutura, abriram os portões para o exército grego que havia retornado em segredo, e assim, Troia foi finalmente conquistada. Muitos estudiosos acreditam que se trata de uma metáfora. Talvez tenha sido um ariete ou uma máquina de guerra em forma de madeira, confundida com um cavalo. Ou ainda, uma invenção literária para simbolizar a astúcia grega diante da força troiana. Hoje, as ruínas de Troia é patrimônio mundial da Unesco e atraem milhares de visitantes. A arqueologia mostrou que, mesmo que a guerra descrita por Homero seja uma mistura de fato e mito, a cidade de Troia foi real, poderosa e estratégica. Ela existiu, foi destruída e reconstruída várias vezes e, de certo modo, sobreviveu até hoje como símbolo eterno de coragem, tragédia e engenho humano. A Guerra de Troia pode ter sido romanceada, mas a arqueologia nos mostrou que por trás da lenda havia uma cidade real, cercada de muralhas imponentes e de histórias de sangue e fogo. E você? Acredita que a guerra realmente aconteceu como nos conta Homero, ou foi apenas um mito com base em fatos históricos? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e inscreva-se no canal para mais viagens pela história antiga.